Cris Fontana falando, hoje é dia 21 de abril de 2025, falecimento do Papa Francisco. Eu gostaria de compartilhar com vocês as oportunidades que eu tive com o Papa em 2013 e em 2023. Não se trata de honra, mérito ou privilégio de eu ter estado com o Santo Padre, mas sim de uma graça na minha vida, uma bênção na minha vida por ter tido essa experiência. Vou compartilhar com vocês. Eu vou contar a minha experiência com o Papa Francisco em 2013 em Aparecida. O Papa me marcou sempre pelo sorriso, pelas brincadeiras e bom humor e pela escuta sem julgamento. Impressionante, difícil. Desde a década de 80, eu venho com sucessivos trabalhos como ativista, na década de 80 com o meio ambiente, participando de associações e trabalhando duramente com o meio ambiente, numa época pouco compreendida, e vamos considerar que eu estou fazendo esse vídeo em 2025 e é um dos países que mais matam ambientalistas do mundo, E o Papa Francisco, desde o início, ele demonstrou profundo interesse nessas causas ambientais, e isso me chamou muito a atenção, eu precisava conhecê-lo. Em 2005 até 2007, eu fiz meu trabalho de pós-graduação, conhecendo, trabalhando, pesquisando crianças em situação de rua. Na ocasião, pelo local onde elas escolhiam para dormir, então eu pesquisei as crianças em situação de rua da Sé, Viaduto do Chá e Cracolândia. Foi um trabalho visceral, onde eu dormi em frente ao Bom Prato, na Cracolândia, minha primeira noite dormindo na sarjeta, com a pastoral da rua, o primeiro acolhimento foi em frente ao Bom Prato, na Cracolândia. E então eu comecei a trabalhar muito cedo com essa questão, principalmente da dependência, crianças e adolescentes extremamente vulneráveis diante desse contexto de dependência. Aí depois eu comecei a estudar também crianças com dependência eletrônica. Me chamou muito a atenção um jovem que faleceu em 2006 e que atualmente está como o santo padroeiro da internet, italiano. Tem até o nome dele aqui, deixa eu ver se eu localizo, que eu acho que é importante falar sobre o nome dele. Ai, que pena, não está aqui nessa minha anotação. Carlo Acutis. Ele faleceu aos 15 anos e ele evangelizava através da internet. Na década de 90 eu comecei a trabalhar na Associação do Senhor Jesus, hoje TV Século XXI, fazendo várias séries como atriz, interpretando inicialmente Irmã Francisca na novela Irmã Catarina, que era da TL, ligada ao meio ambiente. Veja só como o mundo me preparou, E essa Irmã Francisca, ela batalhava pelo meio ambiente e pelas causas sociais. Depois eu interpretei Maria na Vinda do Messias, em outros filmes também, enfim, fiz várias produções católicas. E eu não vi a hora de conhecer o Papa Francisco, e eu tive nem a ideia de ligar na véspera do Padre Francisco chegar a Aparecida para rezar a missa em Aparecida. Eu liguei para a TV Século XXI e falei com o padre: eu quero muito conhecer o Papa Francisco.
Eu gostaria de ir com a equipe de reportagem. Ele falou, só você, né? O mundo quer conhecer, quer estar com o Papa Francisco, e você me liga na véspera, eu vou falar com a irmã Luísa. Aí a irmã Luísa falou, não dá, Cris, agora, na véspera, tá todo mundo com um crachá desse tamanho, a credencial, tem que entrar com a credencial. E depois de muita insistência, eles permitiram que eu fosse junto na van com o pessoal da filmagem para Aparecida. Como eu estava sem a credencial, a equipe toda teve que dormir no estacionamento de Aparecida e não no hotel. Aquela noite que antecedia, porque logo cedo a gente teria que estar com tudo pronto para gravar, enfim. Eu fui meio que um transtorno para a equipe da TV Século XXI por não estar com a credencial, mas eu acabei indo. E nem preciso falar que a experiência foi maravilhosa, ter assistido essa missa incrível em português. Ele com a imagem de Aparecida na mão, as coisas que ele falou, principalmente aos jovens, a preocupação incrível e constante do Papa Francisco em relação à juventude. Eu fiz vários contatos em 2013, por essa ocasião, principalmente com o pessoal da Jornada Mundial da Juventude, e eu comecei a participar de várias discussões anuais sobre os rumos, os novos rumos que o Papa Francisco estava propondo, principalmente com acolhimento de minorias, famílias não convencionais. E agora eu vou falar no próximo bloco sobre os meus encontros por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, que foi em Portugal em 2023, onde eu estive por algumas reuniões com o Papa. Agora eu vou contar para vocês sobre 2023, sobre as reuniões que fizemos com o Papa para a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em Portugal. E tem gente que me pergunta, Cris, por que você foi escolhida? O que acha que motivou essa escolha para participar desse grupo? Um grupo múltiplo de todas as localidades do mundo. Então tinha gente da Ásia, da África, Europa, América Latina, enfim, várias pessoas. E o Papa é o tipo da pessoa que não foge do diálogo e não manda representante muitas vezes. Ele dá a cara para bater, ele tem tinha, né? Uma escuta inacreditável, sem julgamento, quer dizer, você tinha total segurança de expor assuntos bastante polêmicos e difíceis para a Igreja Católica. Enfim, eu acredito que como eu fiz o lançamento do meu filme no Belas Artes, eu fiz a pré-estreia no MIS, e eu estreei em 2023, no ano que foi a Jornada da Juventude de Portugal, o filme eu estreei no Sesc Vila Mariana e teve bastante repercussão, porque foi o primeiro filme a tratar dessa questão da dependência eletrônica, que este ano, 2025, deu um boom, né? As escolas se conscientizaram que não pode usar o celular num contexto escolar, enfim, coisas que eu tratei em 2017, quando eu fiz o meu roteiro do filme. Quer dizer, eu fui precursora no filme O Segredo da Galera sobre esse assunto da dependência eletrônica, que eu dava esse nome porque nem sequer nome eu tinha a respeito desse assunto, né? Ninguém tratava desse assunto. E quando eu fiz o roteiro do meu filme, os pais, né, das crianças falaram, você não está pegando um pouco pesado? Será que essa questão é tão grave assim? Mas como eu já vim do histórico, estudando crianças em situação de rua, com dependência pesada, eu já tinha esse conhecimento prévio para detectar
antes das pessoas envolvidas, né? Porque todos nós estamos envolvidos nessa questão, todos nós estamos com uma tela na mão. Então, eu fui precursora nesse alerta sobre a dependência eletrônica. Então, foram vários fatores. Eu trabalho com crianças e adolescentes, né, com Fontaninha Kids, há quase, na ocasião de 2023, eu estava 16 anos com Fontaninha Kids, né, que surgiu após o trabalho de pós-graduação. Eles sabiam também que eu, através das aulas, eu faço um show para dar o conteúdo das aulas no Fontaninha, contextualizando aquela ferramenta através de um grupo de crianças em situação de rua, enfim, para humanizar os moradores em situação de rua, sobretudo as crianças. Então, tenho todo esse trabalho social, o Fontaninha tem esse trabalho social. Então, foram vários fatores que eu acredito que tenham colaborado com isso. E também, na época da minha pós-graduação, eu tive um apoio inacreditável, que foi da doutora Zilda Arnes, que era uma pessoa que impressionante, né? Peça para uma pessoa que não tem tempo, que faz tudo, que trabalha 24 horas por dia para ela te ajudar, que essa pessoa vai ter tempo de te ajudar. Agora, não conte com a ajuda de quem tem todo o tempo do mundo. Sabe aquele desocupado que vai falar não para você? O desocupado nunca tem tempo para ajudar, ao contrário das pessoas que não têm tempo. Doutora Zilda Arnes, que falou a respeito da pastoral da rua, do primeiro acolhimento, e foi com esse pessoal que eu fui fazer esse trabalho visceral que eu contei para vocês na rua. Então foram vários fatores que colaboraram com isso e algumas pessoas me indicaram para eu apresentar algumas pesquisas realizadas com famílias homoafetivas que precisavam de uma inclusão de seus filhos na igreja. Enfim, foi o ano 2023 que o Papa recomendou que a igreja acolhesse e desse bênção aos casais homoafetivos. Então, foram pautas muito polêmicas, com muita carga de pressão, e impressionante a leveza com que o Papa acolheu todas essas questões. Eram questões profundas, complicadíssimas, e era de uma abertura, uma leveza, um sorriso, sempre na brincadeira. Ai, deixa eu contar uma coisa que eu já ia esquecendo. Primeira reunião, você imagina a atenção, com o Santo Padre, Papa Francisco, online, pessoas com diversos lugares do mundo, enfim, múltiplas línguas. Então a gente tinha tradução simultânea, e ele foi apresentando pessoas por pessoa no primeiro dia para a gente se conhecer e saber qual que era a pauta que cada um ia apresentar para a Jornada Mundial da Juventude. Enfim, quando ele viu Cristiane Fontana, Brasil, ele falou: finalmente uma brasileira. Eu preciso resolver uma dúvida, uma questão importantíssima há vários anos. Eu espero que você me responda. Eu gelei, né? Falei: pois não, Santo Padre. Fontana, você pensa que cachaça é água? Foi uma explosão de gargalhada entre mim e ele. Nem preciso dizer que era essa tradução simultânea, ele estava falando em português e as pessoas boiaram. Em primeiro lugar, a tradução foi cachaça, então dificilmente alguém sabia de outras culturas do que o Papa estava falando. E ele fez um gesto: Fontana, você pensa que cachaça é água? Esse
era o Papa Francisco, né? Então, diante de tantos problemas, você ter uma abertura como essa, sem a compostura que você pensa que aquela pessoa vai ter, então você baixa a guarda, você se abre, você se coloca e você se faz ouvir. Você sabe que você pode falar qualquer coisa diante dessa pessoa que namorou, amava dançar tango, amava futebol, né? Conhece carnaval, né? Você pensa que cachaça é água. Então, eu gostaria de falar esse lado humano dessa pessoa que realmente é uma perda. Desculpa, eu não queria estar emocionada nesse momento, mas não tem como. Era uma pessoa que você não tinha dúvida em entender o que foi Jesus Cristo ao seu tempo, né? Jesus Cristo estava onde o povo estava, andava com pessoas à margem da sociedade, na escuta, com as histórias, né? Sempre falando em parábola. Com certeza, Cristo devia ser um piadista. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele deveria ter muito humor também para se tratar das coisas e conseguir falar com as pessoas, né? Conosco, pecadores, enfim. O Papa Francisco vai fazer tanta falta. Tanta falta. Que bênção. Que bênção ter conhecido o Papa Francisco.